E aí quando a gente fala assim, mas será que tal pessoa não sorri? Será que para ela não tá bom isso daqui? Será que é bom a gente se expressar muito emocionalmente? Ou é bom a gente ter um equilíbrio na vida? Você de casa, por exemplo, tem controle das suas emoções? O impulso, por exemplo, de comer tudo que vê pela frente, tá controlado? Ainda mais quando você tá ansioso, ansiosa? Difícil, né? Ó, por mim, não controlo não, é muito difícil. Isso pode estar relacionado à nossa inteligência emocional, entre outros assuntos. E sobre isso a gente conversa agora com ela, que é especialista em autoestima, Bruna Loureiro. Seja muito bem-vinda à nossa casa, meu amor. Obrigada. Da outra vez que você veio, eu falei, vamos falar sobre isso, não é? Eu adorei voltar. Obrigada pelo convite. Obrigada. Necessário, né, esse assunto. Necessário. Sim. Quando a gente fala muito, né, de inteligência emocional, a gente fica pensando assim, mas o que realmente é a inteligência emocional? O que é, Bruna? Sim, bom, a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de administrar as emoções, de lidar com as emoções, com as nossas e das pessoas que vivem ao nosso redor. Isso é interessante, né? Porque muita gente fala assim, eu sou mais razão do que emoção. Sim. Isso é possível em que momento? Porque também não dá pra gente ser só razão, né? Sim, sem se sim. importar com o outro. Vários estudos, né, nessa área comprovam que nós somos seres emocionais. Então, tem estudos que comprovam, por exemplo, que o nosso cérebro emocional, ele tem uma velocidade infinitamente mais rápida do que o nosso cérebro racional. Então, por exemplo, por isso que muitas vezes você estava falando ali sobre comer, né? A gente sabe, não, agora vai, eu tô focada, eu tô na dieta. Racionalmente a gente quer e a gente sabe. Mas quando a gente vê, a gente já comeu. Por quê? Porque quem come é a nossa emoção. Quem explode, quem xinga, quem grita, é a nossa parte imatura, que é a nossa parte emocional. Então, não existe, a gente não pode afirmar que existe uma pessoa que é mais racional do que emocional. O que a gente pode dizer é que essa pessoa, ela consegue trazer mais a razão, ela consegue ativar mais o cérebro racional dela e não deixar que a emoção domine a vida dela. Então, é diferente, é uma coisa que ela aprende, que ela desenvolve a inteligência emocional. Mas é possível a gente ter inteligência emocional só para algumas coisas? Com certeza. Porque eu tô falando isso e pensando um pouco em mim, né? Tá. Por exemplo, em algo do trabalho, de repente consegue separar, né? Tipo, não, eu vou fazer esse foco, um hiperfoco, uma atenção. Mas em outras coisas a gente dá aquela deslizada, porque é difícil, né? Por que acontece isso? Olha só, imagina que nós, desde que a gente é criança, a gente tem emoções todos os dias, a gente produz emoções. Como a gente não aprende a lidar com essas emoções, a gente vai acumulando. Então, eu sou criança, eu vou acumulando medos, eu vou acumulando raivas, tristezas, mágoas, culpas. E aí eu vou trazendo toda essa bagagem emocional. Quando eu me torno adulto, ou até antes, desde criança, mas trazendo esse exemplo que você trouxe, aonde que eu vou explodir? A gente meio que sabe onde é o ideal, onde que é menos ruim, que eu descarregue essa bagagem. Então, às vezes, na sua casa, você é a pessoa que tem impulso firme, que se posiciona, mas no trabalho você não age, porque o medo te domina ali no trabalho. Então, é como se a gente tivesse uma mala com toda essa bagagem emocional e a gente vai inconscientemente percebendo, para me proteger, aonde que eu vou descarregar, onde eu vou explodir de raiva, onde o meu medo vai me paralisar. Então, quando a gente para olhar para tudo isso, a gente percebe que é um grande sistema que existe dentro da gente. Isso é incrível, né? É incrível, e a gente tem domínio, a gente pode aprender como se você comprasse um celular novo. O passo a passo? Você precisa para você comprar um celular novo, você precisa ler ali o quê? O manual, você vai fuçando e você descobre. É o passo a passo, e com a gente é a mesma coisa. Como que a gente dá esse primeiro passo para a gente ter esse equilíbrio na vida? Muito bom, o primeiro passo é a gente ter o autoconhecimento do quê? Quem sou eu quando eu estou com medo? Legal. Porque eu sou a pessoa que com medo eu posso paralisar. Você talvez com medo vai fugir, vai correr, ou você vai enfrentar. Eu com raiva pode ser que eu exploda. Você pode ser a pessoa que reprime, que engula. Então o primeiro passo é você entender quem é você na sua emoção. Que isso vem por meio do autoconhecimento. Você entender quais são as emoções que você mais está acumulando dentro de você. Isso começa lá na nossa infância, até antes, desde a gestação. A criança já está registrando ali todas as emoções que a mãe sente,
Então, o primeiro passo é você parar e fazer essa autoanálise. Né? Que, por exemplo, você já tinha parado para pensar quem eu sou quando eu tô com raiva? Qual é o meu padrão? E isso é muito difícil a gente analisar, sabia? Eu não vou Sim. falar difícil, eu vou falar desafiador, né? Mas quando a gente começa a pensar em situações assim mesmo, né? Até mesmo reações, né? Que a reação vem disso. Às vezes acontece algo, você vê alguém sendo assaltado na sua frente, por exemplo. O que você faria naquele momento, né? Exatamente. Você age por impulso, a gente age emocionalmente. Isso. E aí, que tipo de perguntas, além do medo, o que mais que a gente poderia colocar nessa listinha aí para entender como que você reagiria? Várias situações, por exemplo. Por exemplo, eu dou um exemplo bem prático. Ah, o meu chefe me chamou para ir para ficar no trabalho depois do horário. Tem pessoas que vão falar assim, ai, não aguento mais esse chefe, ai, meu Deus do céu, mas ela fica. E ela vai reprimindo aquilo, chega uma hora, ela explode. Tem pessoas que só falam não, que falam não vou ficar, pronto, acabou. Então, ou uma situação com o seu filho. Sabe, às vezes você chega em casa e seu marido fala assim, ai, amor, o que tem pra jantar? Ai, não. Muitas vezes uma pergunta dessa é suficiente. Por que você não faz nada? Você não me ajuda? Por que você não pensou nisso? Por quê? Porque foi a gota d'água. Não foi a pergunta. Você está acumulado de emoções. E esse acúmulo vem desde a nossa infância. Gente, então, já viu alguém que trava? Vai falar em público, travou. A pessoa dá branco. Porque ela está acumulada de medo. E aí chega naquela hora, aquela exposição faz ela travar. Então, é uma autoobservação mesmo. É você parar e falar, o que eu tô carregando dentro de mim? Nossa, isso é muito legal. Léo, tem uma perguntinha para você. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha bem pessoal, né? Na minha casa, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente se comunica muito. Somos muito comunicadores, né? Em qualquer lugar que a gente vai, a gente se comunica bastante. Ao contrário das nossas filhas, elas são extremamente envergonhadas e caladas, assim, né? Você acha que nós, prejudicamos elas também nessa autoestima, nesse falar mais? Olha, vamos lá, porque tem várias coisas pra gente observar, né? É claro que os pais, eles são um espelho, né? Eles são um exemplo, mas hoje em dia, principalmente com a questão da rede social, da exposição, da comparação, isso também pode influenciar. Mas, quando que a gente começa a se preocupar, Léo? Quando a gente percebe que isso está impactando negativamente a vida da pessoa. Se ela só é tímida e tá tudo certo, às vezes é o jeito dela, às vezes é o perfil dela. Mas se você percebe que ela deixa de aproveitar, ela perde oportunidades por isso, se você percebe que isso está causando um prejuízo na vida dela, vale a pena investigar. Vale a pena procurar uma psicóloga, uma terapia, para ela trabalhar e soltar essa timidez, que normalmente é medo. Timidez é um medo da exposição, né? E da rejeição. Isso é muito legal. O que mais a gente pode fazer para a gente melhorar essa nossa inteligência emocional? Porque você falou aí, foi bem interessante, muitas pessoas que começam no primeiro emprego, às vezes, né, se desequilibram emocionalmente e de repente não conseguem ouvir uma ordem, uma crítica, desestabiliza, né? Então, como que a gente pode continuar isso, melhorando? Sim, normalmente o que acontece é que essa pessoa ela acessa dentro dela projeções, né? Então, a pessoa que ela recebe uma crítica e ela não sabe lidar com aquilo, provavelmente ela foi muito criticada na infância dela. A pessoa que, de repente, ela vive numa situação de pressão, num estresse no trabalho, e ela se desespera, ela não consegue ter uma reação, uma ação. Porque a falta de inteligência emocional, a grande questão faz a gente ter respostas emocionais desproporcionais. Ou seja, aconteceu uma coisa desse tamanho e eu tenho uma reação enorme. Então, uma crítica faz eu ficar sem dormir, faz eu achar que eu não sou uma boa profissional. Às vezes, qualquer situação pequena faz com que aquilo pareça um monstro. E essa é a questão. Então, o primeiro passo é você entender quais são... Aí eu dei o primeiro passo, que é você entender quem sou eu. E o segundo, quais são as situações no meu dia a dia que ativam as minhas emoções. Que é a autopercepção, a autoobservação. Então, eu começo a perceber que a crítica faz com que eu tenha, muitas vezes, uma compulsão por compra. Eu fui criticada, eu como, eu compro, eu choro, eu me fecho. Então, é você se perceber no seu dia a dia. Percebeu que a sua emoção mudou, você para, respira e fala, o que aconteceu antes? Se você fizer um diário emocional, eu dou essa dica sempre para os meus clientes.
faça um diário emocional. Pode ser até no celular, no bloco de notas. Legal. Percebeu uma alteração de emoção? O que aconteceu antes? Uma semana, você vai perceber um padrão. É muito legal esse exercício, eu deixo de dica aí pra vocês. Boa, boa. O que mais que a gente pode fazer? Muito bom. Agir, né? Então, outra coisa, um outro pilar da inteligência emocional é a ação. Então, muitas vezes, a gente fica só na teoria, a gente assiste um monte de live, a gente lê um monte de livro, mas tem um grande amigo meu, Rodrigo, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que ele diz que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então, as pessoas que têm medo e as pessoas que têm coragem, a única diferença é que elas agem. Então, um dos pilares da inteligência emocional é você agir, é você se colocar em movimento. Porque a emoção, toda emoção, ela tem a função de colocar a gente em movimento. Então, quando eu começo a entender o que essa emoção vem me dizer, o que ela veio me mostrar, eu consigo me colocar em movimento, mas de uma forma que seja construtiva. Então, eu não vou mais explodir, eu vou respirar fundo e vou ter uma conversa. Ou eu não vou mais simplesmente me fechar, eu vou respirar fundo, vou me acalmar e vou me posicionar. E aí eu paro de reagir e começo a agir. Que se der medo, vai com medo mesmo. Vai com Porque é medo. só assim que a gente vai saber como é que a gente vai se comportar naquilo, Exatamente. né? E é uma coisa que você falou bem no começo, que é interessante, a gente pensa em inteligência emocional e pensa só na gente. E a gente tem que pensar mesmo, a gente tem que se conhecer para isso. Mas isso também diz muito pro outro, né? Sim. Eu me colocar no lugar do outro é também eu ter uma inteligência emocional ao saber gerar uma crítica, né? Ao cobrar algo, ao Exatamente. pedir, solicitar. Isso também é ter inteligência emocional, não é? Porque emoções ativam emoções. Então, as minhas emoções ativam as suas. Então, quando a gente se coloca nesse lugar onde a gente se relaciona, não é com pessoas, a gente se relaciona com histórias, com emoções, né? Você se relaciona com o meu medo, com a minha história, com a minha criança que foi reprimida ou que foi muito expansiva, eu me relaciono com a sua, só que isso é um mundo invisível. Mas é o mundo que governa a gente. Porque nós somos movidos pelas emoções. Né? Tudo que a gente mais quer na vida é sentir. A gente quer experiências que ativem as nossas emoções. Então, assim, qual que é a melhor parte? É que a gente pode desenvolver. É uma habilidade, né? Se a gente seguir esses passos, fazer uma terapia, conhecer a sua história de vida, quais são as emoções que você está carregando dentro de você, e você começar a se observar no seu dia a dia, fazer esse diário emocional, isso, assim, já vai ajudar muito você ter esse autoconhecimento e direcionar as suas emoções. Muito bom. Bruna, seja sempre bem-vinda à nossa Obrigada. casa. Já volte de novo para conversar com a gente, porque é bom a gente voltar, né? A gente se reconhecer, se reconectar sempre, porque Com a gente certeza. se perde muito fácil nessa vida, verdade. não é? Você de casa gostou? Aproveita, segue ela, @essenciadamulher.oficial. O telefone é o 11 9821 28187. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Um beijo. Obrigada. Pra você, uma obrigada. ótima semana, um ótimo final de semana, viu? Igualmente. Obrigada. Gratidão. Bom, né, Léo? Acho que é um assunto que a gente precisa falar muito, porque as pessoas estão um pouco carentes de inteligência emocional, no sentido da gente não saber, mas tá tudo nervo à flor da pele, né? Quando a gente vê todo mundo muito intenso. E a gente também precisa se conhecer todos os dias um pouquinho, né? Lembrar um pouquinho quem a gente é. Sem dúvida nenhuma, Abby. Eu gostei de escrever as emoções como um diário, né? Com certeza vou ter uma biblioteca muito importante.